Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu gosto dessa música para dar uma acalmada, para a gente entrar numa outra sintonia. Então, toda vez que eu estou recebendo um grupo para conversar, eu gosto de colocar essa música como uma introdução, porque a gente precisa ter um pouco de paciência, a gente precisa respirar, dar uma pausa para desconectar, às vezes, de outros assuntos e poder se conectar com uma outra atividade, que é o que a gente pretende fazer aqui agora. Então, muito obrigado por estarem aqui. Quem se sentir confortável para deixar a câmera aberta e ligada é bacana, para a gente daqui a pouco poder fazer uma foto e tal. Quem não quiser também não tem problema. O meu nome é Elaine Cacavo, eu sou diretora de produção aqui na CUFA e eu vou começar abrindo aqui um slide para a gente trocar um pouco de experiência. Na verdade, eu aprendo sempre muito quando eu estou fazendo alguma exposição dessa, da minha experiência, que é o que eu vou fazer aqui. Eu aprendo muito com as pessoas que estão envolvidas no processo, porque aprender, a gente aprende todo dia, o tempo todo, com todo mundo, né? É só uma questão da gente estar aberto e atento a observar as pessoas que estão à nossa volta e o quanto elas podem contribuir para o nosso desenvolvimento, contribuir para o nosso melhor dia, um dia de trabalho, principalmente. Na produção cultural, que é o assunto que a gente vai falar, a gente não faz nada sozinho, né? O tempo inteiro a gente precisa estar envolvido com um número muito significativo e relevante de pessoas, que vai de uma ponta a outra. Às vezes as equipes são pequenas, às vezes as equipes são maiores, mas nenhuma produção você faz nada sozinho. Você sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa, para gerar algum conteúdo, para gerar você cria um conteúdo, você faz uma atividade de produção, você está produzindo alguma coisa para alguém. Então, mesmo que você faça sozinho, digamos que você faça a sua produção cultural, do seu evento ou da sua live, digamos, que hoje em dia é muito comum, você faz sozinho, mas você faz para alguém. Então, a gente está o tempo inteiro com as pessoas precisando conviver e se relacionar com as pessoas. Para isso, a gente precisa ter paciência, que é o nome dessa música, mas a gente também precisa ter calma, mas a gente também não tem tempo para perder, que são frases que estão dentro dessa música e que são frases que eu levo para o meu dia a dia. A paciência a gente tem que praticar bastante, inclusive, mas é uma realidade. Então, eu vou projetar aqui para vocês a minha apresentação. E aqui do lado, no chat, tem uma pessoa que está aqui me ajudando. Vocês podem ir deixando comentários, perguntas e tal. E tem alguém falando aqui comigo que está travando direto. Está travando para mais alguém? Porque aí eu preciso... Aqui está ok. Entender o que está acontecendo. Porque eu estou falando, estou achando que está ok. Vocês querem falar? Para mim também está de boa. Ouvindo? Está ouvindo bem? Acho que é a conexão da amiga aí que não está legal, hein? O Paulo está tentando falar? Para mim também está ótimo. Para mim está ótimo também. Para mim também está bom. Tá. Quando eu começar a projetar agora, eu vou fechar a câmera e vou deixar só a projeção. E talvez isso melhore um pouco, Vinícius, mas porque aparentemente aqui outros estão ouvindo bem. Então, pode ser que seja um problema aí na sua também, tá? Então, vou colocar aqui a apresentação. Todos que estão chegando agora sejam muito bem-vindos. E eu vou começar aqui minha apresentação para a gente falar um pouco de produção. Aqui. E aí, como eu falei, eu vou tirar o vídeo para poder... Eu não sei como tirar depois que eu comecei a apresentar. Achei.
Vou tirar o vídeo porque alguém disse que estava travando, então pode ser que seja melhor, tá? E aí, podem interagir no chat, as meninas estão aqui me ajudando e a gente pode ir comentando. Produção cultural, eu sou Elaine Cacavo, diretora aqui da CUFA. Essa palestra é uma atividade de contrapartida pelo recebimento do subsídio da Lei Aldir Blanc pela CUFA, Central Única das Favelas, onde eu sou produtora. Mas antes de ser produtora, eu sou formada em marketing, pós-graduada em gestão de pessoas pela Fundação Dom Cabral. Tenho alguns anos aí de experiência profissional em ações promocionais, ações de merchandising e marketing. Dentro da CUFA, eu trabalho como diretora de produção, a Central Única das Favelas, e eu também sou diretora de produção da Infavela. É uma empresa do grupo Favela Holding que é associada da CUFA. É uma parceira da CUFA. E é de lá e de onde, né, a gente tem grandes parceiros e faz grandes acontecimentos e grandes eventos em parceria da CUFA com a Infavela e com todo o território de favela, que é o nosso território de atuação. Então, a gente faz um grande casamento entre interesses do mercado, interesse das marcas com o público de favela, que é um público qualificado, é um público consumidor e público periférico também, que temos as duas possibilidades aí, né? Passar. Aqui tem alguns dos eventos que eu já executei na CUFA. O primeiro lá, ó, é o FLC, Festival de Lutas da CUFA. É um evento de MMA em parceria com o canal Combate. Ali está a announcer, primeira announcer feminina do projeto de luta no mundo, Nega Giza. Eu acho que ela entrou aqui, que eu acho que eu vi a carinha dela, nossa parceira. Taça das Favelas é um campeonato de futebol também nacional, que envolve mais de 400 mil jovens. Então, esses são dois eventos aí da área dos esportes, né? Embaixo tem dois eventos de audiovisual. O Bagulho é Doido, que é um programa do MVBio no Canal Brasil, e o Aglomerado. É um programa que não está mais no ar, mas é um programa que foi 3 anos na TV Brasil, e tinha 1 hora de duração, um evento grandioso, um projeto de audiovisual com muita gente envolvida. Nós tínhamos aí uma equipe de mais de 100 pessoas envolvidas para produzir. Esses são alguns dos clientes que eu já atendi. Bev, Facebook, Procter & Gamble, Upstream, Claro, GlaxoSmithKline, Petrobras, Uber, Canal Combate, a Globo, Sport TV, são todos que foram nossos clientes e nossos parceiros em alguns casos, como é o caso do Canal Combate, como é o caso da Rede Globo, como é o caso da Sport TV e TV Brasil, são veículos parceiros de algumas das nossas atividades. Dito isto, que é um pouco do meu currículo, um pouco da minha experiência, eu tenho aqui para vocês uma proposta de uma oficina para a gente bater um papo, trocar uma ideia, com projetos que sejam de responsabilidade social, alguns projetos vão ser de live marketing. Eu vou pincelar um pouco, porque a gente está falando de uma oficina, não é um curso completo, né? Então eu vou dar uma pincelada em todos esses pontos que a gente pode falar sobre responsabilidade social dentro de um projeto, o que é o live marketing, o planejamento estratégico, e vamos falar um pouco dos eventos, propriamente dito, as suas necessidades, como algumas coisas bem práticas de cronograma, orçamento e execução. Para começar, a gente precisa ter uma ideia, ou, quando nós somos produtores, muitas vezes, essa ideia não é nossa. Alguém teve essa ideia. E alguém teve essa ideia e traz para nós e diz aí, produtor, preciso de um produtor cultural para colocar esse projeto, colocar essa ideia em prática. Quando eu recebo ou eu tenho uma ideia, eu preciso descobrir o que é que eu preciso fazer. O que é que eu preciso para fazer. E aí a gente chega no primeiro lugar, que é um nome que talvez todo mundo conheça, mas para quem não conhece, esse é o briefing. O briefing é uma ferramenta extremamente importante e às vezes pouco valorizada
pelas pessoas. Um bom briefing, ele pode fazer com que você tenha muito menos erro durante o projeto, muito menos erros durante a execução, quando as pessoas conseguem, de forma organizada, dizer aquilo que elas querem. E você, enquanto produtor, fazer exatamente aquilo que alguém te solicitou ou aquilo que você idealizou. Então, para a gente elaborar um bom briefing, a gente precisa realizar uma coisa. Eu não gosto muito de usar palavras em inglês no meu cotidiano, mas, infelizmente, elas fazem parte da nossa realidade. Então, o briefing, por exemplo, é uma que é muito difícil de fazer uma tradução. E a gente, para criar um bom briefing, quando a gente pega uma ideia, a gente precisa de um briefing, a gente precisa fazer um lead. É definir o que vem pela frente, né? E a gente precisa usar um guia. Isso é uma sigla em inglês, mas que na prática ela quer dizer isso aqui, ó, que é a sua elaboração de projeto, a elaboração do briefing, que é você pensar, eu recebo um projeto ou eu tenho uma ideia, então eu preciso decupar. Isso é uma palavra que a gente usa muito no ambiente da produção cultural ou de outras produções, que é eu preciso decupar o projeto. Decupar o projeto, eu preciso saber o que eu quero fazer, qual é a ação que eu quero fazer. Essa é a primeira etapa. O que eu vou fazer? É uma festa? É um jogo de futebol? É um campeonato? É um desfile de moda? É um concurso cultural? Tudo isso é o que eu quero fazer. Qual é a ação que eu vou realizar? A segunda pergunta que precisa ser feita é quem? Quem é esse grupo, né? Quem está envolvido nessa ação? Quem é a pessoa que vai executar? Quem é que está propondo? Sou eu? Tem uma terceira pessoa? Quem vai ser a equipe que vai estar envolvida? Para quem eu vou fazer essas pessoas? Para quem eu vou fazer esse evento? Então, o quem ele é? Quem vai fazer? Quem está pedindo? Quem é a equipe? Para quem eu vou direcionar? Esse quem tem vários quens, né, dentro dele. A outra pergunta que a gente precisa fazer é o quando. Quando é? É um dia de evento? É um evento de um dia? Às vezes, um evento de um dia ele precisa de um ano de planejamento, dependendo do tamanho, do porte, da quantidade de itens envolvidos. Mas tem eventos que ele é um período. Ali, quanto tempo temos um período de evento? Um campeonato pode ter 3 meses, 6 meses. Quanto tempo tem cada dia desse seu evento? Quantas etapas contemplam e fazem parte do seu evento? Isso é uma etapa importante da sua elaboração e da elaboração do seu briefing. Eu já sei aqui, né? Se seguirmos essa lista, nós já sabemos o que nós vamos fazer, para quem nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. Agora eu preciso saber aonde eu vou executar. Qual o lugar que eu vou colocar esse evento? É uma exposição que eu vou fazer? Essa exposição precisa ser numa galeria, ela pode ser a céu aberto, ela tem que ser num museu, ela pode ser num lugar mais moderno. Eu vou fazer um desfile, eu vou fazer num shopping, eu vou fazer num teatro, eu vou fazer uma peça de teatro. Que lugar é esse? Se é uma produção que tenha, por exemplo, audiovisual envolvido, né, onde a gente vai filmar, eu preciso escolher as locações, que é como se chamam os espaços, onde a gente vai gravar, por exemplo. Então, que locação é essa? E tem projetos que ele tem as duas coisas, né? É o evento e o audiovisual envolvido. Eu preciso dizer para as pessoas aonde será o meu evento. É um campo de futebol, porque vai ser um campeonato de futebol, então eu vou usar um campo de futebol. É uma festa? Uma festa, existe um ramo da produção e da produção cultural
de festas sociais, que também rende muito din-din, né, para a gente, produtor, que pode ser um nicho de mercado, as pessoas podem optar por ele. Então, aonde vai ser a nossa festa? Uma festa de formatura, é uma de 15 anos, é uma de casamento, é uma festa social de confraternização, é uma confraternização de empresa? Existem pessoas que fazem, por exemplo, existem agências especializadas em organizar workshops para as empresas. Então, eu preciso definir onde eu vou fazer, e depois que eu sei o que é que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, eu tenho que saber como. Como eu executo cada uma dessas etapas? Eu vou fazer em quantas vezes? Eu vou fazer uma montagem num dia, eu vou executar no outro? Quantas pessoas vão ter? Como eu vou organizar? Eu preciso ter o quê no dia desse evento? Se é um campo de futebol, quem precisa estar lá? Além do quem, o que precisa estar lá? Eu preciso de uma ambulância, porque futebol é um tipo de evento que tem um risco alto de acidentes. Eu preciso ter o bandeirinha, eu preciso ter o árbitro, eu preciso ter o que mais dentro desse evento? Então, como eu vou organizar o meu evento? O que o meu evento precisa para que eu organize ele? E o porquê, quando você está escrevendo o projeto, seja ele um briefing para que alguém execute, ou seja, a elaboração do projeto para apresentar, por exemplo, para empresas, quando você quer vender a sua ideia, essa ferramenta aqui também, porque isso aqui é uma ferramenta de decupagem, você também precisa dizer por que você está fazendo esse projeto. No caso, por exemplo, da Taça das Favelas, ela tem o objetivo de dar visibilidade e dar oportunidade a jovens moradores de favela que tenham interesse em atividade de futebol de participarem de um campeonato, terem alguma visibilidade lá. Dentro do campeonato, no caso da CUFA, que é uma organização social que também, além de projetos de eventos, ela também tem ali sempre um viés, um fio condutor de fazer com que as pessoas saiam beneficiadas de alguma maneira. Esses jovens, eles, por exemplo, recebem workshops que possam dar a eles capacitações ou algum conhecimento, inclusive para direcioná-los nas suas carreiras fora do futebol ou dentro do futebol, mesmo que ele não seja um jogador de futebol. Então, por que eu estou realizando esse evento? É porque eu quero divulgar a fotografia, que eu faço uma curadoria? É porque eu quero que as pessoas conheçam essa música e esse grupo de quem eu quero fazer um show? O porquê que eu quero fazer esse evento? Eu quero dividir com quem o meu projeto cultural? Porque as pessoas vão ter interesse em participar ou assistir o meu projeto? Esse é a elaboração, e tem mais perguntas do que resposta em toda a minha apresentação, porque uma boa produção se faz com muitas perguntas para a gente conseguir algumas respostas e ir dando continuidade. Ainda dentro desse conceito do LEAD, que é essa checklist de perguntas, aquilo ali, por exemplo, essa ferramenta, ela também é usada pelo pessoal do jornalismo, quando você precisa fazer comunicação. Então, mas dentro disso, eu trouxe aqui, eu sempre trago essa contribuição, que é uma frase que eu sempre penso quando alguém me pede para pensar num projeto para elaborar. E eu digo o seguinte: quando a gente descobre o que é o seu palco, você consegue saber todo o seu evento. Então, eu primeiro dei lá as ferramentas, né, as perguntas que a gente precisa responder para ter um bom briefing e elaborar um bom projeto. Mas existe uma outra reflexão que a gente pode trazer e que faz com que a gente pense aqui, que é o seu palco. E quando você é produtor, não existe um produtor que seja produtor só de uma coisa, só de um tipo de evento. Até existe, né? Pessoas que se especializam mais num determinado setor do que em outro.
Mas um produtor, na essência, ele pode produzir, um produtor cultural, ele pode produzir qualquer atividade, desde que você descubra quem é o seu palco, quem é a sua equipe e quem é a sua plateia. Eu costumo pegar essa daqui, ó, a bem básica aqui, essa festinha de aniversário. Eu, quando tenho uma festa de aniversário para fazer, eu preciso saber ali qual é o meu palco. É uma casa de festa, esse é o meu palco, esse é o espaço que eu vou realizar. O meu palco vai ter uma pista de dança, vai ter uma mesa com bolo, vai ter um cenário por trás dessa mesa de bolo. Esse é o meu palco. Então, eu descubro dentro do meu evento qual é o mote principal do que eu estou realizando. A partir disso, eu desenvolvo quem é a minha equipe, porque tudo gira em torno do palco. Quando a gente está fazendo um espetáculo tradicional, que tem um palco, que tem um show, você sabe mais claramente o que precisa. Precisa de som, precisa de luz, precisa dos artistas, dos microfones. Mas quando você sai desse ambiente, qual é o seu palco? É uma pista de dança? É um desfile ali do sambódromo? É uma contação de história em praça pública? É uma formatura? É um desfile de moda? No desfile de moda é a passarela. Um jogo de futebol, o palco é o campo. Qual é a equipe que você precisa para poder executar o seu projeto? No caso da festa de aniversário, eu preciso de uma pessoa que faça o bolo, de uma pessoa que me venda as bebidas, eu preciso de alguém que organize comigo a lista de convidados, eu preciso de um DJ para colocar a música, eu preciso fazer eu preciso saber quem são as pessoas que vão me ajudar. Então, essa é a minha equipe. No campo de futebol, quem é a sua equipe? Todos aqueles que eu falei, por exemplo, eu tenho jogadores, que é o meu elenco. Eu tenho a arbitragem, que é parte da minha equipe. Eu tenho médico, ele é parte da minha equipe. Eu tenho segurança, ele é parte da minha equipe. Eu tenho pessoal que limpa o banheiro. Eu tenho pessoal que ajuda com a carga. Essas pessoas são parte da nossa equipe. Então, de quantas pessoas a sua equipe precisa? Quais são as pessoas que a sua equipe precisa? Aqui, como eu comecei a falar bem no iniciozinho, quando a gente abriu aqui, ninguém faz nada sozinho em produção. E a outra coisa que a gente precisa pensar é quem é a minha plateia. Esse conceito, quem é a minha plateia, é porque esse público para quem eu estou organizando é o motivo do evento existir. Eu faço festa de aniversário porque eu quero que os convidados venham. Os convidados na minha festa de aniversário são a minha plateia. Então, é para eles que eu estou fazendo esse evento. O que a minha plateia precisa? Precisa ter um assento, uma mesa bacaninha, uma cadeira confortável, um banheiro limpo, uma bebida gelada, uma aguinha gelada, salgadinhos. Eu preciso que essa plateia seja bem atendida. Quando eu faço um desfile de moda, quem é a minha plateia? Eu preciso convidar um público diferente, eu preciso convidar um público específico interessado no conteúdo de moda. Às vezes sim, às vezes não. Mas é essa a sua plateia? Você precisa identificar para saber o que você vai precisar, quais as estratégias que você vai planejar para poder organizar o seu evento. Então, se você sabe o que é o seu palco, quem é a sua equipe e quem é a sua plateia, você acompanhado do desenvolvimento de todas aquelas perguntas, a gente já tem um bom caminho para ter um bom evento bem organizado. Gente, espera aí que eu vou passar. Deixa eu... Falando aqui do projeto, eu vou dar só uma olhada aqui se tem alguma coisa, meu time que está me ajudando aí, se tiver alguma coisa para me dizer, que eu não estou olhando o chat, gente, então... Por enquanto não, Elaine, só os microfones que estavam ativos falar aí. alguma coisa, olhei agora, não tem nada por enquanto, volto já, vou continuar aqui então.
A gente veio aqui do nosso desenvolvimento das necessidades para fazer o nosso projeto. A gente já olhou aqui o que é o conceito de identificação de um projeto, e agora que a gente já sabe isso, a gente tem que trabalhar no projeto propriamente dito, né? A gente tem que elaborar ou trabalhar num cronograma, né? Em quantas etapas eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma pré-produção, que é o planejamento. Tudo aquilo que eu falei lá no LEAD já faz parte de uma pré-produção, que é uma primeira etapa. Depois eu tenho uma etapa de execução, normalmente a gente precisa de uma etapa de pós. Eu tenho que descobrir a minha equipe, eu tenho que saber quanto eu tenho de recurso para fazer, e eu tenho que saber em quanto tempo eu posso fazer isso. Às vezes a gente quer fazer as coisas em 6 meses, mas você só pode fazer em 3, por muitos fatores. A gente, às vezes, no setor de eventos, a gente tem uma demanda de urgência muito ativa, porque você tem data. A data do Natal não muda. Então, se você vai fazer um evento para Natal, você precisa estar com tudo organizado para lá, mesmo que você tenha pensado nisso só no dia 1º de dezembro. Então, você precisa organizar e você precisa fazer a gestão do tempo. E aí, importante para essa organização é a gente ter o cronograma e o orçamento, porque eu preciso saber quanto custa. Quanto custa o que eu tenho que fazer? Eu disse que eu quero fazer uma festa. Eu disse que eu quero fazer num determinado espaço, porque eu gosto, porque eu conheço. Eu disse que eu quero fazer para X pessoas. Então, eu estava aqui conversando com vocês que a gente precisa, a segunda parte aí, depois de tudo que a gente olhou, enxergou, montar o nosso cronograma e montar o nosso orçamento. Quanto tempo eu vou fazer, em quantas etapas, quantos dias, quantos meses eu vou fazer e quanto isso custa, né? Quanto eu preciso para fazer isso? Depois que eu descubro aquilo, se eu ainda não tiver feito esse movimento, eu vou precisar descobrir de onde vem esse dinheiro, né? Então, às vezes, a gente faz todo aquele planejamento, e por isso que muitas vezes a gente faz sozinho, ou faz com mais uma pessoa, porque você precisa ir atrás do dinheiro. Quando você quer participar de um edital, quando você vai em busca de um prêmio, você pode fazer um crowdfunding, que é a famosa vaquinha. Você tem as leis aí de incentivo, que pode ser via dedução fiscal, lei Rouanet. Não é a área que eu trabalho, é a área de lei de incentivo. Eu sou produtora executiva no melhor sentido do executivo, executo. Então, eu não faço ainda captação e não faço planejamento de leis, mas eu faço a organização e a execução de algo que alguém já planejou. Mas aqui, se nós fizermos todas aquelas etapas e ainda não temos quem vai pagar essa conta, a gente agora está na hora de vender e buscar esses valores aí, de onde vem esse dinheiro. E aí, um desses dinheiro, ele é isso aqui, ó, projeto contratado. É um pagamento ali de verba direta, né? Verba direta é projeto contratado, é um pagamento direto aqui. Alguém olhou para mim enquanto uma produtora, enquanto uma agência, e disse: eu quero te contratar para executar um projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, prático, de um projeto que a gente fez em parceria com uma grande marca, com um determinado objetivo. A Uber, para quem é de periferia de favela aqui, sabe, por exemplo, que muitos locais a Uber não acessa, né? O sinal não chega, não tem aquela liberação lá do sinal. Então, em parceria com a CUFA e com a Infavela, que é a nossa agência, a Uber gostaria de ter um ponto ou pontos estratégicos para que as pessoas pudessem pedir o seu Uber e receber, e poder acessar o serviço. Isso é bom para ela, isso é bom para o motorista, isso é bom para as regiões, né, que fica ali mais segura. Mas ela não sabia bem como executar em certos locais, como não sabe ainda. Isso aqui é um projeto que tem previsão de expansão aí para ainda alguns anos, porque a gente tem muitas áreas que são consideradas, aspas aqui, né, de risco,
E em Heliópolis a gente fez um projeto piloto. A CUFA, junto com a Infavela, foi lá em Heliópolis e fomos mapear esses pontos. Nossa agência foi uma agência contratada para fazer um mapeamento do local, identificar, primeiro, quais as ruas que precisavam ter essa liberação, quais os espaços, se tinha motorista lá, se tinha motorista interessado, se tinha motorista... Enfim, um grande trabalho de pré-produção, de planejamento, de pesquisa, para identificar para quem a gente ia fazer esse projeto, em quanto tempo nós precisávamos fazer esse projeto e de que forma nós íamos fazer esse projeto. Então, houve todo o desenvolvimento quando a gente começou esse projeto com a Uber. Foi um projeto que teve uma duração de 6 meses, e nesse projeto a gente identificou tudo isso, levou para a Uber, fizemos um lançamento. No lançamento nós estivemos envolvidos, inclusive, na campanha. Essa peça aqui, que vocês estão vendo ali, é uma peça real, que a CUFA também tem uma empresa de outdoor social, né, que é a instalação de painéis de outdoor de pequeno porte dentro das periferias e favelas. E dentro dessa... E aqui é um médico, porque em Heliópolis tem um hospital. Então, nós pegamos vários personagens de dentro da favela para que eles fossem a cara da campanha. Esse médico é um deles. Esse aqui é um motorista, é um Uber, motorista de Heliópolis. Ele foi garoto propaganda da campanha. Essa peça aqui, inclusive, circulou nos metrôs, né, nas estações de metrôs que são próximos de lá de Heliópolis. E aqui é o ponto, né? O ponto, a gente teve a elaboração, isso aqui é uma empresa contratada de cenografia, fez o desenho do ponto, de como ele poderia ficar, para ter Wi-Fi, para a gente ter uma identidade visual bacana, para ter mensagens, e as pessoas pudessem chegar lá, igual a gente chega às vezes no aeroporto, rodoviária, tem lá um lugar para você carregar o seu celular, tem um Wi-Fi para você poder pedir o seu Uber, e esse aqui é lá em Heliópolis. Aqui foi a execução final, ele acabou não tendo aquele teto lá. Esse aqui é uma foto real de como ficou esse ponto lá em Heliópolis, e que está lá, funcionando e bem. Para a gente executar aquele exemplo ali, a gente trabalhou com todo esse cronograma que eu falei para vocês que a gente precisa montar, que envolve uma pré-produção, que tem aquela elaboração, que é aquela decupagem lá que eu falei, e depois a captação. Nesse caso aqui, não houve exatamente uma captação, porque a gente já tinha ali o interesse mútuo. Então, eles nos disseram, nós gostaríamos de fazer, temos esse recurso, e aí nós elaboramos o que nós entendíamos a partir das informações que deram. Desculpe, mas não estamos conseguindo ouvir, está muito baixo o som. Partimos para a execução e depois fomos para o pós, que é a prestação de contas. É um item super importante, mesmo quando você tem verba direta, se faz importante você mostrar para o seu parceiro, mostrar para o seu cliente tudo que você gastou, tudo que você usou, de que forma você usou, você montar um relatório, mostrar as fotos daquilo que você disse para ele que ia fazer, então é importante você também provar. Quando a gente está falando de lei de incentivo, ou prêmios ou editais, na maioria das vezes eles têm normas específicas para que vocês realizem a prestação de contas. E aí tem cada uma que seguir uma regra, que seguir um formato. Os recursos humanos, essa palavra, esse termo, ele é um pouco ultrapassado, mas eu ainda não achei aqui um melhor para usar, mas é a gestão de pessoas, né? A gestão de talentos, é quando a gente consegue, dentro do nosso projeto, lembra que eu falei que a gente precisa identificar quem são as pessoas envolvidas? Parte dessas pessoas que estão envolvidas, elas são as nossas equipes, e essas equipes elas têm ali também, dentro de uma grande equipe, a gente tem vários grupos de equipe, que, no final, todos têm que estar alinhados para a mesma direção, que é a execução e a entrega desse projeto que está elaborado. Muitas das vezes, essas equipes são de uma pessoa só, né? Eu chamo de equipe. Então,
Eu, às vezes, tenho equipes bem menores, tem eventos que a gente consegue ter equipes maiores, mas ela vai se dividir basicamente ali numa equipe técnica, que é a equipe de produção, que faz isso aqui que eu estou falando para vocês, de planejar, estruturar, orçar, criar o cronograma, fechar todos os fornecedores, tá? Isso tudo é com a produção. E a equipe produção e a equipe que opera. A gente tem a equipe de comunicação, uma equipe super relevante dentro do processo, que vai fazer ali o diálogo com a imprensa, com as mídias sociais, tem um designer para criar as peças que a gente precisa, e tem o social media, que vai falar com uma linguagem adequada para as redes sociais. Hoje em dia, a gente tem muita necessidade de ter uma linguagem adequada, uma peça adequada para ser reverberada dentro das redes sociais. E quando eu digo adequada, é adequada em diversos formatos, né? Diversos níveis de adequação. É que não agrida ninguém, que não use palavras que possam ter um duplo sentido, é que tenha o direcionamento do público, que tenha uma imagem do que aquilo que a gente quer passar, né? Eu quero falar com esse público, e esse público dialoga mais com qual imagem? Então, tudo isso está aí para o pessoal de comunicação pensar, mas que precisa de um bom briefing de quem está fazendo a gestão, de quem está fazendo a produção, para poder a pessoa trabalhar de acordo com aquilo que a gente conversou. Tudo converge sempre lá naquela listinha, né? Eu tenho que dizer para o pessoal da comunicação o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer, quando eu vou fazer. Tudo isso entra, por exemplo, numa peça que chama release. Eu preciso municiar as pessoas de informação para que elas possam trabalhar e desenvolver de acordo com aquilo que alguém idealizou, que é aquela primeira ideia lá. Aí eu tenho o pessoal do administrativo jurídico, não menos importante que todos os outros grupos, mas que a gente precisa de um suporte, né? O administrativo, o jurídico, financeiro, está ali o jurídico, financeiro e o logística. Eu botei a logística ali, mas a logística, ela muitas vezes ela vai lá para cima, para a técnica, às vezes ela está ali embaixo, porque existe uma logística de planejamento administrativa e existe uma logística técnica operacional que está lá em cima, junto com a produção. Ela pode circular ali. Jurídico e financeiro é isso, né? A gente precisa ter contrato com os nossos fornecedores, a gente precisa ter alguém controlando a nossa conta, né? Recebemos o dinheiro, precisamos pagar os nossos fornecedores nas datas corretas, isso é super importante. A gente precisa ter uma nota fiscal adequada, que tenha o CNPJ adequado para a prestação daquele serviço a que a gente está se propondo. Isso, muitas das vezes, não é uma realidade para todo mundo. Às vezes, a gente tem pessoas, que é um empreendedor individual que vai organizar, mas não é menos importante que ele consulte, se possível, uma pessoa da área jurídica, alguém de financeiro, para poder dar norte. Isso eu estou falando quando a gente faz, às vezes, pequenos eventos, quando são eventos individuais, para quem está começando. Tem gente que vai ter uma estrutura e um entendimento maior, mas é importante saber que uma figura de atendimento jurídico, dependendo do que você estiver fazendo, é muito relevante para o processo. E aí, eu vou tomar um golinho d'água aqui. Gente, eu estou dando uma corrida, eu acho, mas é porque a gente tem 1 horinha, né? E eu tenho um montão de coisa para falar. Gostaria de contribuir com vocês, ainda quero ouvir um pouco vocês, mas vamos lá. Dito isto, ó, quando eu falei aqui dessa equipe, e eu falei também aqui para vocês que muitas das vezes a gente tem um eu-equipe, às vezes tem uma pessoa só de cada coisa dessa aqui, de cada item desse. Aí a gente vai ter uma coisa, existe um nome por aí, e aqui eu estou dando só uma curiosidade, né? Chama profissional unicórnio. É um profissional, ele é meio uma brincadeira, algumas pessoas não gostam, outras gostam, eu não estou nem dizendo que é bom nem que é ruim, mas o que é essa classificação do profissional unicórnio, né? Um profissional que une muitas competências e, às vezes, muito opostas ao mesmo tempo, né? O cara que é produtor e videomaker, que é o que filma. Não é uma função muito compatível, mas é muito comum a gente, hoje em dia, ter algumas pessoas que joguem nas 11, né? Como diz uma piada isso. Alguém ali, um jogador que pode circular em qualquer posição do campeonato. Eu trago essa curiosidade aqui para a gente poder pensar que aqui a gente também pode circular muitas das vezes, né?
Às vezes você vai estar numa posição de produção, às vezes você vai estar numa de comunicação, às vezes de administrativo, dependendo do tamanho da sua estrutura, da sua equipe. E você precisa estar circulante aqui, né? Um produtor ele precisa circular bem em cada um desses itens, né? E aí existe esse profissional, que não é o caso do que eu estou falando específico, mas é uma nomenclatura que algumas pessoas usam, às vezes que é uma pessoa que seja roteirista, editor e videomaker, tudo num só, esse cara já pode ser considerado, por exemplo, profissional unicórnio, é algo que existe muito mais comum hoje em dia das pessoas cobrarem. Quando a gente está lá planejando os nossos eventos, planejando aqui nossa atividade cultural, a gente já definiu o que é, para quando é, a nossa equipe, a gente acabou de passar por ela, agora a gente precisa identificar, eu já tenho uma equipe trabalhando, agora eu vou para a contratação. Não necessariamente nessa mesma ordem, às vezes a gente vai fazer isso aqui em conjunto. Mas, seguindo essa linha aqui, ó, que a gente tem uma produção, que a gente tem uma comunicação, que a gente tem um administrativo, quando eu vou para a contratação dos serviços, normalmente o pessoal da produção vai ficar com essa parte aqui, ó, alimentação, ambulância, translado, contratação dos artistas, contratação do catering, enfim, contratação de um monte de coisa. E aqui na comunicação, lembra esse pessoal da comunicação? Eles vão ficar com essa parte aqui do projeto. Ó. O site tem que estar bom, tem que estar adequado, tem que estar com as informações, tem que estar atualizado, tem que estar com a marca do seu parceiro. A gente vai trabalhar aqui, ó, com o pessoal da comunicação, material gráfico. Tem um designer e uma pessoa que faça o texto. A gente precisa de um backdrop para esse evento, só que são mais pinceladas, tá, gente? Cada projeto ele tem uma característica, ele tem uma necessidade. A gente precisa olhar e enxergar ali o que é a comunicação do seu evento. Às vezes são eventos só online, que hoje é muito mais comum, então às vezes ele precisa só de uma máscara aqui para colocar no lugar, a gente precisa só de peças para a rede social. É muito mais, inclusive, fácil, mais rápido às vezes, mas os eventos presenciais, a gente tem fé que eles vão voltar ainda aí com força. Já estão, né? Mas nem todo mundo está fazendo. E no administrativo, a gente tem lá uma pessoa, né, que vai ter essa contratação aqui, ó, e muitas das vezes a gente tem um produtor master aqui, um produtor sênior, um produtor executivo, que é quem vai contratar tudo isso aqui, que pode ser vocês. E nessas contratações, a gente vai contratar uma pessoa do departamento jurídico, pode ser um advogado, um escritório, um prestador de serviço, a gente vai ter uma pessoa de financeiro, a gente vai ter ali uma pessoa de fotografia. Segurança, aqui, seria mais uma segurança, assim, o setor administrativo cuidando das coisas, não é a segurança, o profissional de segurança, né? Isso aqui está meio no lugar errado, no sentido de que é técnico de segurança para fazer avaliação e tal. Temos auditoria, muitas das vezes, que precisamos ter aqui dentro desse processo. E, para a gente não esquecer, e facilita a prestação de conta. Tudo que a gente contrata, a gente precisa realizar pagamentos que tenham nota. Nessa nota precisa ter as datas, precisa ter os dados, os recibos, cheque quando é usado. Projeto incentivado, às vezes, ainda usa cheque. Os nossos relatórios precisam ter as fotos, precisa ter clipping, carta de anuência, etc. É bom se debruçar sobre quais são as necessidades que esse relatório necessita, né? Então, o que eu preciso colocar nesse relatório? Existem relatórios que já vêm pré-concebidos, quando a gente tem um parceiro que já sabe o que ele vai querer, e existem relatórios que é a gente que vai criar. E quando a gente cria, a gente precisa ir lá e ir colocando a nossa listinha de itens, o que a gente fez, aonde é que foi, tudo que a gente falou, agora a gente bota foto e bota dados e escreve texto para a gente poder fazer uma apresentação que pode ser também um pós-venda, né? A gente vai ter lá com o pessoal do administrativo a parte de documentação, que vai envolver os contratos, vai envolver direito autoral, alvará, liberação, impostos. Toda vez que você planeja o seu evento, você precisa enxergar toda a necessidade. Mas eu não sei, pesquisa, é só pesquisar. Hoje em dia a gente tem uma facilidade, mas você precisa ter na sua consciência de que, ao executar um projeto, você precisa saber qual tipo de contrato você vai precisar fazer com as pessoas,
qual é o direito autoral envolvido. Alguns vão precisar, outros não. Qual é o alvará que você precisa para executar determinados ambientes, quais são as liberações e quais os impostos devidos que você quer pagar, e ter tudo isso aí escaneado, guardado, documentado para prestação de contas é sempre extremamente importante. Gerenciar o nosso tempo faz parte da nossa atividade de produção o tempo todo, né? A gente faz ali nos processos de gerenciamento, definir quais são as atividades que a gente vai ter naquele projeto, identificar quais são as específicas, quais são as mais abrangentes, sequenciar o evento e sequenciar as atividades dentro do evento, né? Você cria a sequência do evento e depois cada evento, digamos, um evento que tenha várias etapas, você faz outras sequências dentro dele, né? Estimar os recursos para cada atividade, né? Você tem lá várias semanas de uma atividade, cada atividade precisa de um recurso. Eu preciso gastar 30 mil, um projeto de 100 mil, vou gastar 30 em comunicação, vou gastar 20 em contratação de equipe, vou gastar 60, dá conta, 40 lá na execução do projeto propriamente dito. Então, a gente precisa estimar as durações das atividades, né? Um dia inteiro de campeonato, começa a que horas, termina a que horas, quanto tempo dura. Tudo isso faz parte de cronogramas que a gente precisa criar e precisa criar o cronograma dentro do cronograma. São coisas, às vezes, demoradas, são coisas que necessitam de atenção, mas que fazem você ter um bom evento e um planejamento aí de uma produção mais qualificada. Desenvolver e controlar o cronograma. Não deu tempo de fazer, você tem tempo hábil para resolver se você estiver acompanhando e analisando toda aquela sequência que você montou desde o início. Então, é importante desenvolver, mas é importante também controlar. E analisar também as consequências. Tem coisa que dá para administrar, tem coisa que você vai ter que resolver de imediato. Então, essas aqui são algumas dicas de gerenciamento de tempo. Existem uma infinidade de outras, existe uma infinidade de coisas para a gente poder... Eu passo não muito tempo, porque nem dá, mas estou sempre pesquisando ferramentas para a gente poder melhorar um cronograma, para a gente poder melhorar a qualidade do tempo na questão do desenvolvimento de muitas atividades simultâneas. Eu, por exemplo, não tenho atualmente trabalhado com um único projeto, tenho trabalhado com muitos ao mesmo tempo. Então, cada um desses muitos estão aí, inclusive, com várias etapas, cada um num lugar diferente, cada um numa etapa diferente. Então, importante a gente fazer os cronogramas, gerenciar, e ter o cronograma dos seus trabalhos também, quando você tem mais de um. Olha, essas imagens aqui, elas não vão ser as melhores, não dá para aumentar, é um modelo de planejamento, mas aqui tem data, qual é a ação que você vai executar, qual é a função, aqui tem atendimento, produção, design, comunicação e assessoria, qual é a tarefa que essa pessoa vai desempenhar, né? Qual é a data que ela vai colocar. Esse é um modelinho simples aqui de planejamento. Qual é a data, qual é a ação, quem vai executar, qual é a tarefa, qual é a data da entrega disso. E existe, que tem um outro, que é até R$1 lá de alguma coisa que eu fiz com o Uber, né? Mas ali quais são as etapas, né? Preciso fazer na pré-produção, reconhecimento do local, pesquisa e contratação, contratar o seguro, receber a identidade visual, um detalhamento, né? Uma visita técnica com medida, cadeira, qual o prazo, quanto tempo vai durar. São todas aquelas informações, só que aqui está na forma de uma planilha. Eu gosto muito de trabalhar com planilha, atualmente estou me familiarizando muito com uma ferramenta que chama Trello, tem versão paga e versão gratuita, mas a versão gratuita dá para usar bastante coisa, eu já usei bastante tempo. Estou me familiarizando um pouco mais, que eu acho que ajuda a fazer quando você tem muitos projetos ao mesmo tempo, mas nada substituiu ainda para mim aqui minha boa planilha de Excel. Não sei Excel, aprende, vai lá para o YouTube, vamos fazer um cursinho de Excel. Aprender a fazer tanto planejamento dentro do Excel, porque ele dá uma visualização bacana, quanto a fazer
fórmulas, fazer os orçamentos, fazer as planilhas. Tem que estar lá, se é que alguém aqui não sabe. Esse aqui, ó, é uma dica que eu trouxe, que é o Simpla. O Simpla não é propaganda, o Simpla não me paga nada para isso, mas o Simpla, para quem não sabe, é uma ferramenta de venda, né, de ingresso, e ele tem algumas ferramentas de gestão de evento. Eu já usei muito para fazer evento que eu precisava de controle de cadastramento, de controle de inscrição. Então, eu usei muito o Simpla para fazer. Ele tem dica, ele tem curso, ele tem modelo de ficha técnica, ele tem modelo de checklist, ele tem uma série de modelos que estão lá, prontos. Então, estou sem tempo, não sei fazer muito. Vamos lá, usa aí uma ferramenta que pode nos ajudar, pode contribuir para a gente fazer mais rápido alguma coisa que, às vezes, a gente não saiba tanto, né? Modelo de checklist. Aqui o status, o que era a peça, qual era a data limite, de quem era a responsabilidade. Isso aqui é um projeto que eu fiz de evento que envolvia fantasia, né? Então, eu precisava da arte, precisava... Opa! Desculpa. Precisava da arte, precisava lá acompanhar a produção, depois que produzia, alguém precisava me enviar, e depois era entregar a fantasia lá no evento, né? Então, tinha ali datas que cada etapa dessa precisava para acontecer, e quem eram os responsáveis, que é uma outra forma, né? Como você tem uma equipe aqui de várias pessoas envolvidas, com várias coisas, você pode ir usando esse modelinho para colocar aqui um xizinho. Ó, essa função aqui é de fulano, essa daqui é de Beltrano, você vai marcando ali um xizinho se você já tiver tudo pronto. Gerenciar os nossos recursos. Definir as necessidades para cada necessidade, mas cotar quanto custa, estimar desembolso. Está marcado de amarelo, gente, porque assim, ó, a gente precisa fazer um orçamento sempre e a gente precisa ter uma realidade de orçamento. É muito comum eu ver situações que as pessoas planejam uma coisa e chega na hora, o orçamento não cabe. Então, tem que refazer, replanejar, remodelar para poder recalcular o orçamento. E é muito ruim, né? Muito ruim para todo mundo, principalmente se você tiver parceiro envolvido, patrocinador. Então, cotar tudo real e estimar quando você precisa pagar, deixar isso combinado, sabe? Que data eu vou pagar isso? E se certificar de que você terá esse recurso na data. Tem coisa mais estressante no evento, é você ter que ficar negociando o pagamento, data de pagamento de coisas que você combinou e não consegue cumprir. E também deixar isso muito claro e combinado com o seu patrocinador, porque você também precisa fazer as coisas baseado no que você combinou com ele. Então, se isso tiver em contrato, por exemplo, as datas de pagamento, tanto seu quanto com os seus fornecedores, e o seu contrato com o seu patrocinador facilita a gente a não ter muito estresse, que a questão financeira dá muito problema, né? Acho que é essa palavra, não tem outra. Designar e relacionar as ações, as formas de pagamento e os prazos, que é o que eu acabei de falar, guardar os comprovantes de todos os pagamentos. Hoje em dia a gente tem muita coisa digital, se faz importante ter chamar de backup, né? Ter ali uma cópia. Igual quando a gente recebe uma filipetazinha daquela, que o pessoal hoje em dia fala assim, tira uma foto, porque com o tempo vai sair. Mesma coisa se faz com esses comprovantes. A gente precisa escanear, precisa guardar, ter um arquivo ou na nuvem, acho que nuvem em pendrive, ter mais de uma versão, ou uma parte... Porque você perder é um grande transtorno. E prestar contas, né, gente? Que eu falei em algum momento, a gente precisa sempre estar atento às questões de prestação de contas. Em muitos casos, eu não falei antes, mas em muitos casos, um contador precisa estar envolvido, precisa assinar ali aquela movimentação financeira. Às vezes tem uns relatórios que precisam ser combinados de aquilo que eu recebi via nota fiscal. Às vezes a gente precisa fazer lá a tal do imposto de renda, tem um monte de coisa que nem todo mundo sabe. Eu não sei, por exemplo, sempre que preciso
preciso contactar a pessoa técnica adequada para isso, no caso, o contador. Esse aqui é orçamento. E aí, como eu falei muito de orçamento ali, ó, a gente precisa botar... Isso aqui é uma planilha, é o tipo de orçamento que eu gosto de usar. Você bota aqui no iniciozinho, mas pode fazer só uma listinha, não quiser fazer muito, mas dá para fazer, para quem sabe um pouco mais ou um pouco menos, dá para fazer de qualquer maneira, mas você colocar aqui o que é o tipo de item, nesse caso aqui eu estou com uma aqui de logística, então eu precisava, para fazer uma operação logística de passagem aérea, de transporte terrestre, de hospedagem, de alimentação. Isso aqui para a equipe que ia viajar, e aqui, ó, quantidade, né? 5 passagens aéreas para uma pessoa, o valor unitário era esse, e deu 6.000 no total aqui. Uma pessoa que foi 5 vezes em algum lugar aqui nesse planejamento. Aqui o valor de cachê, o valor de RT, que são projeto técnico, então tem envolvimento aqui de projeto criativo, projeto técnico, RRT, ART, que são documentos, por exemplo, emitidos por arquiteto. Então, isso precisa estar tudo decupado no nosso orçamento, do início ao fim, tudo que a gente precisa, somado, calculado, e depois calculado o imposto, de quanto a gente vai perder aqui quando a gente emitir a nota fiscal. O projeto que você for executar é um bom exercício que você também pode fazer. E aqui, ó, eu agradeço a vocês pelo nosso papo. Agora eu vou tirar aqui a apresentação. Vou abrir aqui. Eu não sei se o pessoal fez anotação de pergunta, alguma coisa. Não sei como é que está aqui, para a gente poder conversar um pouco. Estou olhando aqui no chat para ver alguma coisa. Bom, por enquanto, teria possibilidade dessas planilhas em PDF. Eu vou mandar, eu tenho umas planilhas limpas, né, que não tem dados, e eu posso... E aí, Bruna, que está me ajudando aqui, eu posso depois pedir para fazer um envio pelo mesmo canal que estão falando com vocês, eu posso pedir para enviar alguns modelinhos que eu tenho aqui, limpinha, branquinha, assim, você só vai, inclusive, lá colocar, sabe? Já vai digitar, já vai estar lá com até algumas fórmulas e tal. Aí a gente manda para vocês uma limpinha para vocês poderem usar de referência. Eu espero ter contribuído um pouco com o que eu sei, que eu falei no início para vocês. Eu normalmente aprendo mais do que ensino qualquer coisa nessas conversas, e queria que a gente abrisse aqui a câmera para fazer foto, para falar, se alguém quiser falar alguma coisa. Vamos lá, gente. Senão eu vou ficar aqui sozinha no cri, cri, cri. Elaine, eu queria te pedir uma pequena explicação ali. Tudo Quando bem, tu fala... Jaelson? Tá ouvindo? Não. Jaelson, Joyce, Paulo Ávila. Estou vendo um Quero monte falar. de carinha aqui, ó. Quero falar. Quero falar, quero falar, quero falar. Oi, oi. Paulo Elaine, Ávila quer falar, é isso? Isso, Abre aí o microfone, Bruno. Não, o meu está Não aberto. sei Eu não como sei fazer isso daqui. não sei se tu não está me ouvindo, é isso? Não está me ouvindo? Espera aí, Paulo, que ela vai abrir. Eu ainda não estou te ouvindo, não. Não? Então tu não deve estar ouvindo ninguém. Conseguiu? Não, o meu microfone está aberto. E a minha monitoração de áudio está dando retorno aqui. Eu não sei como é que está aí para ti. O teu está fechado, então? Aumenta o teu volume. Paulo, eu estou te escutando. Será que não é o seu? Tá problema aparecendo aqui para mim como se você estivesse falando já, sabe? Sim, aí que tá. Eu Mas acho não que sai o som aqui. teu microfone, o teu áudio não está baixo, Elaine? Tava. Ah, então tá, pronto.
Na realidade, eu queria que tu desse uma pequena... Quando tu fala ali nas leis e questões de os impostos e tal, isso quando tu está com um projeto, tu já não tem que ter esse suporte do teu contábil, contabilidade ou, sei lá, advogado, alguma coisa que te dê esse suporte, porque, porra, se tu vai fazer um projeto e tiver que ver todas as leis e tiver que ver essas questões de impostos e alvarás que precisa, meu Deus do céu. Ô, Paulo, tudo depende do tamanho do meu projeto e do quanto eu estou... do tamanho do projeto, né? E do quanto eu estou envolvida nesse projeto, quanto ele é meu ou quanto ele é de alguém. Na verdade, não existe uma fórmula planejada de sequência de atividades, né? Começa aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por ali. Às vezes, os eventos, as ideias de alguém chegam para nós, enquanto produtores, das mais diversas formas. Às vezes já vem até pronto, com tudo isso aí que você falou, já só para você executar quando você é produtor. E aí, quando isso acontece, você pega esse projeto, olha para ele e fala assim, em que parte desse projeto eu estou? De onde eu vou começar? Se já foi feita uma parte anterior, sabe? Agora, quando eu falo algumas coisas, eu falo muito pensando num produtor individual, uma pessoa que quer criar um projeto próprio, que quer fazer o seu evento e ainda não tem por onde começar. Então, eu passo aqui todas as etapas que a gente vai precisar e, às vezes, ele vai... E muito dessas atividades vão ser só você mesmo, lá no início, no planejamento e tal, e aí você vai olhar, bom, agora eu preciso do apoio de um... Só que isso, às vezes, custa dinheiro, né? Se você não tiver um parceiro. E, às vezes, para captar, você precisa captar primeiro, para depois contratar. Então, essa matemática ela não é, sabe, 2 e 2 igual a 4. Temos muitas formas e variáveis. É uma coisa de analisar caso a caso quando a gente está envolvido no processo, né? Tá? Temos vários e-mails aqui do pessoal dizendo que quer. A Bruna vai mandar para vocês. Se alguém quiser colocar mais lá o e-mail lá no chat, que a gente manda aí um modelinho de planilha que a gente tem, um modelinho de checklist, um modelinho de orçamento. Manda um de checklist, um de orçamento. Tem uma ferramenta que eu falei do Trello, que é uma que eu atualmente tenho ensaiado aqui bastante com ela, ainda não é algo que eu domino para poder recomendar e dizer, faz assim, faz assado, mas a gente está ensaiando bastante aqui, usando bastante, não sei se mais alguém aqui usa, e tem as ferramentas de apresentação, né? Que é essa que eu fiz para vocês, é uma apresentação em PowerPoint, a minha é bem básica, mas existem pessoas que fazem, eu uso hoje em dia, eu tenho o Canva, que é uma outra ferramenta, né? De geração de apresentações, que também tem lá uma versão gratuita que dá para a gente usar e dá para fazer uma apresentação já pré-pronta, ela é meio pré-planejada, que surte muito efeito. Então, para quem não conhece, é legal dar uma pesquisada, que é o Canva. E eu gosto muito de fazer isso, ler, né? Ler sobre o assunto produção, o assunto evento, o assunto... leio ou livros, ou a gente hoje em dia tem muito conteúdo online, né? O conteúdo online, às vezes, ele é mais cansativo, porque você tem que ficar ali lendo tela, tal, não sei o quê, então nem todo mundo se adapta muito, mas também temos muito conteúdo para aprender aí na internet, tal, disponível, gratuito, na grande maioria, inclusive de Excel. Tem alguns cursos bem relevantes. Quanto mais eu estudo Excel, mais eu descubro que eu não sei, inclusive, porque é uma ferramenta com muitas possibilidades, com muitas formas de você atuar nele. Assim, ele é um monstro. Eu realmente não domino o Excel como eu gostaria. Eu acho o Excel fantástico. Tem um pessoal que já usa o Trello, a Joyce usa, né? Que bom. Eu estou adorando o Trello também. Bom, gente,
Se ninguém tiver mais nada para perguntar... uma tem. Obrigado, Silvana. Pensei que ninguém ia falar mais nada, gente. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, a pergunta é a seguinte, por exemplo, quando a gente está fazendo aquelas planilhas, né? E eu queria saber assim, tem alguma maneira de pesquisar para a gente não viajar muito? Porque assim, tem algumas coisas, dependendo do projeto que você vai fazer, você vai falando com os profissionais. É isso, né? Por exemplo, quem é da filmagem, se for alguma coisa de música, quem vai tocar. Só que daí tem alguns campos assim que eu queria saber se existe uma tabela ou, no geral, você vai tratando direto com os profissionais e vai adequando dentro dos valores que você tem, é isso? Da mesma maneira, como eu falei para o Paulo, que não tem uma fórmula para aquele item, não tem uma fórmula para esse. Mas, como, assim, eu quero criar um projeto, eu tenho que apresentar urgente um orçamento e eu não sei alguns valores. A melhor forma é você consultar o profissional. Eu preciso contratar uma ambulância para dia X. A melhor forma que existe é você ligar para uma empresa de ambulância e saber com ela quanto é essa diária, porque o chute ele é muito perigoso quando é uma atividade que você não domina, né? Quando por exemplo, tem algumas coisas que a gente pode oferecer, né? Eu vou fazer um evento, sei lá, que quero uma apresentação de dança, eu posso oferecer para um grupo, vou falar aqui, R$1. Pessoal, tem um convite para fazer para vocês, no meu orçamento, o que eu tenho é R$1 para a apresentação de dança. Vocês querem participar? Tem interesse? É uma apresentação de meia hora no dia X. Isso é uma coisa. Tem outras que eu preciso de uma ambulância por meia hora, tal dia, em tal lugar. Você até pode oferecer R$1, mas o cara vai falar, não, mas aqui custa 10. Esse aqui eu não posso. Então, você precisa ter isso e tudo é negociável, né, gente? Porque negociação de preço é a parte mais difícil do negócio, mas é que a gente mais tem que fazer, né? É ligar, negociar preço, negociar prazo, negociar preço, negociar prazo. O tempo todo é a vida de um produtor aqui, a gente fazendo negociação dessas informações, dessas necessidades, né, como um todo. Então, a melhor dica pergunta para quem é da área, de verdade, sabe? É fazer o orçamento real. Se você não tem, eu, às vezes, tenho que entregar, me acontece muito de eu ter que entregar um orçamento amanhã, e não vai dar tempo de perguntar. Então, eu vou na internet, faço lá uma pesquisa de preço. Mas o que eu digo? Eu tenho que deixar ciente quem está recebendo o orçamento, que é um orçamento estimado, que pode sofrer uma variação depois que a gente fizer a contratação. Mas isso é um risco assumido, tá, Silvana? Que todo mundo tem que saber, porque se você não fez a consulta efetiva, então é um risco. E aí eu quero aproveitar e já perguntar mais, queria que você falasse um pouquinho mais sobre uma coisa que o pessoal sempre fala aqui na prestação de contas, né? Que é uma coisa muito importante, né? Que é das notas fiscais, porque às vezes as pessoas vão lá e acabam achando que pode colocar um recibo. É que assim, eu não escrevo projetos, mas eu vejo algumas pessoas que se atrevem e depois dá tudo, né? Acaba não dando tão certo. E essa parte de prestação de contas é uma coisa que me preocupa muito, porque as pessoas falam assim, você tem que tomar muito cuidado, porque de repente o negócio está andando e você não consegue desenrolar tudo, né? É muito importante. É um negócio que pode gerar, assim, é uma questão que pode gerar um problema gravíssimo para todos os envolvidos, inclusive de ter que devolver dinheiro. Nossa prestadora de contas da CUFA aqui do Rio de Janeiro abriu a câmera. Ela está com login de Gisele, gente. Agora... Então, inclusive, eu posso convidar ela, porque o que eu ia dizer, Silvana, é que assim, eu não faço prestação de contas, mas eu sempre consulto as pessoas porque o produtor, ele é o responsável por entregar para quem elaborou o projeto, para quem prestou conta,
eu sou responsável por botar no lugar aquilo que ele combinou lá na hora, num projeto. Por exemplo, como eu falei para o Paulo, tem projeto que tem uma pessoa, tem um que tem 30 envolvidos. Esse que tem 30 envolvidos, tem uma pessoa que criou a ideia, aí tem a pessoa que elaborou o projeto, aí chegou na mão aqui da produção. Mas a produção foi lá e disse, eu preciso do prestador de contas aqui comigo, eu preciso do contador, eu preciso do jurídico. E eu trabalho em conjunto com essas pessoas para que me orientem para que, na hora de executar, eu faça aquilo que está combinado da melhor forma e que eu siga as orientações. Por exemplo, tem uma questão muito comum que eu vejo, e aí eu já vou dar a palavra para a Simone, mas a gente botou lá no projeto que a gente vai entregar cachorro-quente com guaraná no evento. A Simone me diz, Elaine, projeto você tem que tirar foto para mim, tá? Dos 100 cachorro-quente que você vai entregar. Tem que me mandar a nota. Aí vem a pessoa que eu contratei para botar o cachorro-quente, a nota fiscal dela é de pet shop. Você acha que pode? Uma nota fiscal de pet shop para cachorro-quente? Não pode. Então, antes de você fechar, aí a dica aqui do pulo do gato. Antes de fechar com esse fornecedor, você pega os dados dele e o CNPJ dele e pede para as pessoas que vão fazer a prestação de contas checarem se está de acordo com o que é o previsto no projeto. Entendeu? Voltei para me despedir de vocês, para agradecer, e se alguém quiser ainda falar alguma coisa, como eu ia dizendo, fale agora ou cale-se para sempre. Senão, tem todo mundo aqui, a maioria tem meu contato, mas eu estou lá no Instagram. A gente está dando aqui, a Bruninha está dando aqui a dica, a gente tem uma próxima palestra, na próxima quinta-feira. Esse é o bebê da Francisca. Então tá, gente, vou ficar por aqui e se vocês quiserem falar comigo, Elaine Cacá, vocês me acham aí em todas as redes sociais, Instagram, no Facebook, no LinkedIn, só me chamar lá que a gente conversa. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, tá? Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. A Bruna botou aqui no chat o nome, como é que escreve lá, Elaine Cacavo. Tá? Só me procurar por aí se precisarem de alguma ajuda, tal, e depois a Bruna vai mandar para vocês uma planilha limpa. Um beijo, obrigado, fiquem com Deus.